Fala galerinha, professor Nathan Gama, estamos aqui agora para comentar sobre a prova da Unifol 2024.2, a prova de matemática, uma prova bastante interessante, cansativa, mas ao mesmo tempo trazendo várias temáticas, né, para a gente trabalhar aqui, inclusive, né, fazendo aqui um breve comentário, a prova da Unifol tem puxado bastante em relação aos alunos o conteúdo, tanto a parte realmente específica de cada assunto, como também requer também a parte em relação de tempo, né, análise de tempo, por conta de ser uma prova cansativa no sentido de que tem muitos cálculos, com bastante números, bastante textos. Então a gente está aqui para comentar essa prova da Unifol 2024.2, tá certo? Vamos logo para a nossa primeira questão, que já traz aí um assunto de proporção, assunto de matemática básica e para variar mais uma vez, textão aqui já aparecendo para vocês, tá certo? Então aqui, ó, essa primeira questão vai trazer um textão, como vocês estão já visualizando aí. E aí ele vai dizer o seguinte, ó, a proteína é um macronutriente essencial para o crescimento e reparo do corpo e tal, e tal, e tal. O primeiro parágrafo aí apenas falando sobre a proteína. Depois ele vai falar aí sobre as recomendações gerais. Ó. Ele vai dizer que para um adulto a recomendação padrão é de 0,8 gramas de proteína por quilo de massa. E atletas e pessoas ativas, esse valor aí, ó, ele aumenta para 2 gramas por proteína por quilo de massa corporal por dia. Já entre os idosos, vocês verificam aqui, ó, que ele me dá 1,2, tá certo? Então, o que que a gente tem aqui para analisar? Vamos lá comigo, ó. A família de José é composta por 4 pessoas. Ele aqui, ó, tem um total de 43 anos. Ana, sua esposa, então vamos colocar aqui, né, ó, José, Ana, eu tenho aqui Beatriz, tá certo? Que é a mãe de José, que tem 68 anos, então já tem aqui já uma idosa, né? E aqui ele coloca também o filho, André, coloca o AN aqui de André, tá certo? Então aqui a gente tem exatamente cada um dos membros da família. Detalhe, ó, ele vai falar que José e Ana, eles fazem atividade física. Então, eles são pessoas ativas e atletas aqui, né? Então, tanto no José como Ana, a gente tem que lembrar que vai ter que multiplicar por 2 o seu quilo da sua massa corporal por dia, tá certo? Então, vamos pegar aqui logo as massas aqui deles, ó. A gente coloca aqui na ordem, tá bom? 78 é o José, 78 é o José. A gente tem aqui a Ana com 64. Eu tenho aqui a Beatriz com 60. E eu tenho aqui o André com 55 quilos. Então, lembrando, aqui, ó, esses dois primeiros, a gente já vai multiplicar por 2, para justamente saber quantas gramas aqui em relação às proteínas eles já têm, tá certo? Então, aqui, ó, 156 gramas. Aqui eu tenho um total de 128 gramas também. Já que a senhora, né, idosa aqui, de acordo com o texto, tem que multiplicar por 1,2. 1,2, a gente tem já aqui o total de 72 gramas. E aqui o André, que é uma criança, né? Recomendação aí, multiplica por 0,8. 0,8 multiplicando, a gente tem aqui o total que é 44. Beleza? Detalhe, isso aqui, ó, é o que eles consomem, né, em relação à proteína por dia. Só que lá no comando da questão vai dizer o quê? Ó? Sabendo que a família consome em 30 dias, então você tem que pegar tudo isso aqui, ó, e multiplicar por 30 para a gente descobrir quanto é o total de gramas, né, consumido aí em relação às proteínas durante esse um mês, vamos chamar assim, tá certo? Então, fazendo aqui essa soma e essa multiplicação, a gente tem um total de 12 mil gramas. 12 mil gramas é o total aí que essa família está fazendo de consumo, tudo bem? Agora a gente vai lá para o comando, o que, é que ele vai dizer, ó. Vamos ver aqui mais uma vez, ó. Em cada 100 gramas de carne vermelha, eu tenho 26 gramas de proteína. Então, olha a proporção aí, ó. Carne, joga na proporção 26 gramas de proteína a cada 100 gramas de carne vermelha. Aqui é a proteína, vamos até colocar aqui, né? Ó. Aqui é a carne, aqui é a proteína. Certinho? Aí o que, que ele vai dizer depois, ó? 100 gramas de carne vermelha, 26 gramas de proteína. Ele vai falar aqui sobre o peito de frango, né? E ele também vai falar sobre o ovo, que tem 31 gramas de proteína, e um ovo que tem 6 gramas de proteína. Aí ele vai dizer o seguinte, ó. Essas pessoas consumiram 4 quilos de carne vermelha. Então, 4 quilos
já que a proporção da carne é em grama, né? Então aqui vai ficar, ó, um total de carne de 4.000 gramas. Então, quanto de proteína eles na realidade, eles consumiram, né? Exatamente quando fizeram essa alimentação, tá certo? A gente joga aqui a proporçãozinha, a gente descobre aí que o X, fazendo aqui a regrinha de 3, dá 1.040. 1.040 gramas de proteína quando eles consumiram essa carne. O que foi que eles consumiram também? Ele vai dizer aqui, ó. Eles consumiram 72 ovos. E 72 ovos, cada ovo tem quanto de proteína? Tá aqui, ó. Um ovo tem 6 gramas de proteína. Então, aqui, ó, em relação ao ovo, 72 vezes 6, que é um total de 432 gramas. Então, eles já consumiram quanto? Vou colocar aqui pra gente, ó. Eles já consumiram 1.040 mais 432. Então, eles consumiram um total, por enquanto, de 1.472 gramas. Ok? Isso aqui é o que eles consumiram. Eles precisam atingir o quê? Eles precisam atingir o 12.000, que é o recomendado, né, de acordo com a questão. Então, está faltando quanto? Falta, a gente vai fazer a subtração aqui, né? Ó, 12.000 menos 1.472. A gente faz a subtração aqui, a gente verifica que está faltando 10.528 gramas de proteína. É o que está faltando. E a pergunta é exatamente essa. Uma questãozinha que dá um trabalho, porque é várias proporções aqui no meio, né? Ó, a pergunta é: são necessários que nesse período a família ingira a quantidade diária de proteína, considerando-se apenas essas três fontes? A pergunta é: quantos quilos de peito de frango, aproximadamente, lembrando, a resposta está em quilos, né? Ó, serão necessários para a gente colocar aí? Então, se eles precisam dessa alimentação aqui, ó, que está faltando ainda de 10.528, então vamos lá. Qual é a proporção do peito de frango que ele joga aqui no texto? Ele diz, ó, que a cada 100 gramas, vamos lá, ó, 100 gramas de peito de frango, isso me dá quanto de proteína? Ó? 31 gramas de proteína. 31 gramas de proteína. Aqui é a proteína, aqui é o frango. Certo? Então, como eu preciso atingir essa quantidade de gramas, ó, eu vou colocar aqui, ó, xinho, representando quanto de frango eu preciso, para justamente se alimentando aí com essa quantidade de proteínas, fazendo a proporçãozinha aqui. Quando eu faço meio pelos extremos, a resposta vai sair em gramas, né? Isso vai dar aproximadamente 34.000 gramas. Só que lembrando, como eu disse para vocês, ele quer a resposta em quilo. 34.000 gramas corresponde a aproximadamente 34 quilos, que está aqui representado aqui pelo item E. Essa primeira questãozinha aqui, questãozinha não, questão zona, né? Aqui usando proporção, como eu disse para vocês. Então, uma questão que requeria aqui, no caso, a habilidade de você não misturar vários elementos, que a questão ela é feita de propósito dessa forma, né? Joga vários elementos para você pegar e não saber, ou até mesmo se embananar, digamos assim, na própria questão. Então, é uma questão demorada, mas que requer a só mesmo a concentração da própria questão. Então, vamos lá. Então, questão item E. Próxima questão. Segunda. Essa segunda aqui mais de boa, inclusive essa segunda questão aqui é uma questão que já caiu na própria Unifor, trazendo o mesmo contexto, a ideia de porcentagem, puxando aí para os volumes, né, dos açudes que a gente tem aqui no estado, certo? Então ele vai dizer o seguinte, ó, dia 26 de abril de 2024, o açude Oroz, segundo maior reservatório de águas no Brasil, localizado na cidade que tem o mesmo nome, tem aí essa distância aí para Fortaleza, atingiu essa capacidade aqui, ó, 72,47. Vamos anotar aqui, ó, 72,47% corresponde ao volume que ele está atualmente. E ele vai dizer, ó, naquele dia marcou o quê? Marcou 1.406 hectômetros cúbicos de volume aqui, né? Esse açude. E ele vai dizer o seguinte, pronto, trouxe essa informação, vamos para a pergunta. Ó. O maior reservatório do país, o Castanhão, do Vale do Jaguaribe, no Ceará, tem capacidade de acumular 6,7 bilhões de metros cúbicos de água. Fazendo a comparação dos dados apresentados acima, podemos concluir que a capacidade total do açude Oroz corresponde
aproximadamente a quanto? Então, já que ele quer o total, eu preciso achar quem é o 100%. 100% está para x. E aqui fazendo a proporçãozinha, a gente vai encontrar aqui que o x ele é igual a 1940 hectômetros cúbicos, tá certo? Meio pelos extremos, a gente encontra isso. Só que ele quer a resposta, fazendo a comparação aqui com o outro açude, né? O outro açude está em metro cúbico. Então, eu tenho que transformar isso aqui para metro cúbico. De hectômetro cúbico para metro cúbico, você precisa acrescentar aqui um total de 6 zeros, tá certo? 6 zeros é o que eu teria que acrescentar aqui. Então, nós temos agora um total de 1940 vezes 10 a sexta metros cúbicos. Esse aqui é o volume que ele está agora, no caso aqui, o açude de Oroz, que é justamente o que foi falado aqui no texto, tá certo? Como ele quer isso em porcentagem, comparando com o reservatório, no caso aqui, o Castanhão, então entra outra proporção agora, tá certo? Vamos lá, ó. 6,7 bilhões, então, ó, 6,7 bilhões. Bilhões, Nathan. Bilhões tem quantos zeros? Bilhões tem um total de 9 zeros. Então, aqui, ó, 6,7 bilhões está para o quê? Já que ele está fazendo a comparação, eu vou jogar ele como 100%, já que ele é o maior, né? Ó, o maior reservatório, então ele corresponde a 100%, certo? E no caso, o outro açude, Nathan, o outro açude, ele está aí ó, com 1940 vezes 10 a sexta. Para a gente trabalhar aqui com a porcentagem, para ficar exatamente na proporção igualzinha aqui da regrinha de 3, eu vou fazer o seguinte, ó, para ficar legal, eu vou movimentar a vírgula aqui, ó, três vezes para a esquerda, e quando eu movimento 3 vezes para a esquerda, eu ganho 3 aqui no expoente, ó. Justamente para ficar, ó, 1,9, lembrando que é aproximadamente, né? Então não tem nenhum problema de eu usar 1,9. E aqui, ó, eu fico com a potência 10 elevado a 9 para poder cancelar com o de cima. Uma técnica aí justamente para facilitar a resolução da própria questão, tá certo? Então aqui, ó, fazendo a minha proporçãozinha, fazendo meio pelos extremos, vai ficar 6,7x igual aqui a 190. Então, 190 dividido por 6,7 dá aproximadamente aí, ó, 28,95%, que está no gabarito letra A. Questão 2 aí resolvida, envolvendo porcentagem, proporção, né, regra de 3, e também as conversões de medidas, como também nós trabalhamos em sala, falando exatamente sobre que a Unifor trabalha bastante com medidas que não são tão cotidianas assim como o hectômetro cúbico. Ela joga esses números para você saber fazer as conversões. Então é algo bem comum nas provas da Unifor. Então tá aí a questão 2 resolvida para a gente, certo? Vamos para a próxima questão aqui, questão 3. Essa daqui é uma das mais fáceis da prova, tá certo? Uma questão falando sobre mediana. Então aqui a gente já vai logo direto, tá certo? Ele queria saber qual é a mediana dessa primeira, dessa segunda e dessa terceira linha. 3 linhazinhas aí, ele pede a mediana. Mediana, pessoal, a gente precisa colocar em ordem, tá certo? Os números. Então, ó, essa linha aqui, quando a gente coloca em ordem, a gente vai ter, ó, 17, 20, 20, 21, 21. Como a gente tem 5 elementos, a mediana pega exatamente o elemento central, que nesse caso aqui seria o 20. Então, já sei que a mediana, a primeira mediana aí, é exatamente 20. Então, eu já tenho aqui como gabarito ou o item B ou o item D. Porque ele falou aqui, ó, que está em ordem, né, respectivamente. Então, aqui já era uma questão que já dava para você, né, no caso, eliminar 3 itens só com essa informação. Aqui, quando eu vou para o próximo, ó, o próximo, logo aqui na sequência, colocando em ordem, ó, o 9, depois aqui o 20, ou 15, depois o 23, depois o 31, e por último aqui o 35. O elemento central, depois de colocar em ordem, é o 23. Então já daria para a gente marcar logo o item B, gabarito aqui correto, já que a próxima mediana, o carinha aqui do meio, vai ser o 18, né? Que vai ficar 2, 7, 18, 18 e 26, tá certo? Então essa questão, como eu disse, a mais fácil da prova, disparado aqui essa questão 3, bem de boa, exatamente só porque tratava de mediana, tá certo? Próxima, questão 4. 15 questõezinhas aqui para a gente fazer aqui nesse momento. Então, a questão 4 vai falar aí sobre o seguinte, ó.
vai falar sobre a vacinação, vai trazer todo esse contexto inicial, que mais uma vez, o Unifor, primeiro parágrafo aí, normalmente não serve para nada na questão, a gente olha só do meio para o fim. É a técnica que a gente sempre já ensina para os alunos, inclusive alunos que fazem já prova que é nesse estilo de contextualização, textão e tudo mais. Aí ele diz aí, ó, suponha que a concentração de um medicamento no sangue de um paciente, T horas, após a injeção é dada por, tá aí a concentração, ó, concentração em função do tempo, é a concentração inicial, vezes 1 meio, elevado aqui ó, a 0,25 T. A informação que a gente tinha aqui, ó. Miligramas por mililitro, onde C0 você representa a concentração inicial, então aqui ó, C0 inicial, e ele vai colocar aí justamente essa medicação. De acordo com essas informações, após quantas horas a concentração dessa substância no organismo do paciente equivalerá à oitava parte da concentração inicial? Uma questãozinha de exponencial, repetida também, bem comum cair esse tipo de assunto na prova da Unifor. Lembrando que toda vez quando ele diz que quer que no final seja a oitava parte do inicial, então no lugar dessa partezinha aqui a gente pode chamar ó, de C0 sobre 8. É a oitava parte da concentração inicial. Ó, e o resto é só repetir aqui, ó, bem de boa, tá certo? Então aqui, ó, concentração inicial corta de um lado e do outro. A gente vai ter que 1/8 é igual a 1 meio elevado a 0,25 T. É a questãozinha já bem repetida, então, para quem já estuda por provas anteriores da Unifor, já sabe que essa questão aqui já é uma questão até considerada fácil por conta disso. Então, vamos lá. Aqui você tem uma equação exponencial, eu vou deixar elas com a mesma base, tá certo? Então, aqui 1/8 é a mesma coisa que 1 meio elevado ao cubo. Então, aqui, ó, 1 meio elevado a 0,25 T. Deixei com a mesma base para poder fazer o cancelamento. Fica só os expoentes, ó. 0,25 T igual a 3. Então, T, que é o tempo, né, que ele está pedindo na questão, é 3 dividido por 0,25. A gente faz essa divisãozinha, aí você descobre que é exatamente igual a 12, que é o gabarito aqui, letra D. 12 dias, né? Acho que é dias, deixa eu confirmar aqui. Se o tempo está em dias, nananana, em horas, tá aqui, ó. O T é horas. Então, em questão de 12 horas, a concentração aí da medicação, ela tem reduzida aí a oitava parte, certo? Uma questão bem de boa, como eu disse para vocês, só utilizando o conceito mesmo de equação exponencial, ok? Questão 5. Textão enorme. Esse texto aqui tão grande que simplesmente a gente pula logo para a pergunta. Suponha que um professor de matemática de altura desprezível, ao visitar a exposição, posicionou-se a meio metro do monitor de TV onde estava o recurso interativo do personagem da obra Cabeça de Mulato. Então, ele estava aqui, ele se posicionou exatamente uma distância, tá aqui o quadro, né? Ó, quadro, essa distância aqui de meio metro, 0,5, certo? Depois ele disse o quê? Observava-o sobre um certo ângulo de elevação. Então ele está olhando aqui, ó, sobre um ângulo, vou chamar de alfa, tá certo? Afastando-se 1 metro em linha reta, então se ele vai se afastar, ele vai ficar mais para cá, ó. Se afastou 1 metro. Por isso que eu estou fazendo até um pouquinho maior aí, ó, a distância, para você entender a diferença. 1 metro é essa distância aqui, aqui era meio metro, 0,5. Quando ele se afasta 1 metro, nota que o ângulo passa a ser metade do anterior. Então, ele olha para o mesmo quadro, e esse ângulo aqui, ó, ele é a metade do anterior. E aí ele diz o quê? Podemos afirmar que a altura em metros do monitor de TV é quanto? Ele quer saber quem é esse H aqui, ó, a altura do monitor, certo? Vamos lá, vou até aqui mais uma vez aparecer para vocês. Pessoal, essa questão aqui traz esse triângulo que ele é muito, vou chamar de um triângulo notável, um triângulo especial. Se você sabe os triângulos 30, 60 e 90, triângulo 45, 45, 90, triângulo pitagórico, se você sabe esses triângulos, essa questão aqui ela é resolvida em questão assim de minutos, segundos, só baseado nesse desenho. Por quê? Vou desenhar para mostrar para vocês aqui, ó. Toda vez que você tem um triângulo retângulo,
Vou desenhar aqui ele, ó. E ele é mais ou menos bem parecido com esse aqui, certo? Toda vez que você tem um valor daqui, ó, x, e esse aqui, ó, é a metade desse x, obrigatoriamente, aqui é o triângulo 30, 60, 90, certo? E se você notar, a situação traz exatamente isso, essa, ó. A situação trouxe pra gente que isso aqui era 1 metro e aqui era a metade desse 1 metro, ou seja, por isso que aqui, ó, ele colocou meio metro. Esse triângulo é um triângulo muito importante porque ele cai de vez em quando. Então é um triângulo especial, por isso que é um triângulo notável. Nathan, e como é que a gente acha a altura? Tem alguma dica? Tem. Eu vou até escrever aqui todos os lados do triângulo aqui, ó, que estão faltando. Ó. Isso aqui vai valer a metade acompanhado de raiz de 3. Metade acompanhado de raiz de 3. Aqui vai ser x e aqui vai ser x raiz de 3. Essa proporção aqui já resolve a questão. Então eu já saberia, se conhecesse esse triângulo, eu já saberia que aqui em cima seria a metade acompanhado de raiz de 3. Então eu já saberia que a resposta aqui é o gabarito letra B. Nathan, se eu não lembrasse desse detalhezinho aí você teria que utilizar conceitos trigonométricos aqui para puxar essa informação para você descobrir exatamente quem é. Mas eu já estou dando a dica para vocês que toda vez quando cair esse triângulo, que a base você tem uma parte e o outro é a metade, e aqui no chão, aqui, ó, você tá vendo 30, 60 e 90. É o padrãozinho já desse triângulo, 30, 60 e 90. X, metade, metade raiz de 3, x, e lá fora x raiz de 3. Por isso que a questão ela é resolvida rapidamente, sem precisar de muitos detalhes, né? No caso aqui nessa questão, certo? Então, questão 5, bem de boa, utilizando esse macete aqui que eu mostrei para vocês. Sexta, aqui, vamos lá, vou aparecer aqui mais uma vez para vocês. Ó. Essa questão 6 é uma questão que, inclusive, quando saiu a prova, a gente analisando, né, juntamente com até os próprios alunos, né, os alunos disseram, então já vi essa questão já em alguma apostila. Aí quando a gente foi pesquisar já alguma apostila, é uma questão do ITA, essa questão 6. Então, essa questão 6 é uma questão que já caiu no ITA, e aí eles simplesmente fizeram um Ctrl+C, Ctrl+V aí. E o mais interessante é que essa questão você só tem como resolver ela fazendo mesmo mão a mão. E aí eu vou mostrar para vocês aqui como é que seria a resolução dessa questão, tá certo? Então vamos lá. Ele diz assim: Maria está prestes a abrir uma nova clínica de atendimento ao público e decidiu aí adicionar um toque especial de arranjos, né, nas rosas e tal. Com esse objetivo, ela possui 3 vasos idênticos à sua disposição e planeja ornamentá-los com um total de 18 rosas, sendo que eu tenho, ó, total de 10 rosas vermelhas e eu tenho 8 amarelas. O objetivo é distribuir as rosas de maneira equilibrada entre os vasos, assegurando que cada uma tenha arranjo harmonioso. No entanto, existem algumas restrições a considerar. Um dos vasos deve conter exatamente 7 rosas. Então, ó, vou fazer aqui, ó. Esse aqui tem que ter exatamente 7. Enquanto os outros dois devem ter no mínimo 5 rosas cada. Só que lembrando, ó, se eu tenho um total de 18 e eu tenho uma certeza que esse aqui tem que ter 7, obrigatoriamente os dois juntos, os outros dois juntos, tem que ter um total de 11. 11 é o que sobraram, 11 rosas, né? Sobraram 11 rosas. E aí, como ele disse aqui, ó, que tem que ter no mínimo 5, então se eu distribuir 5 para cá e 5 para cá, fica faltando uma. Então, obrigatoriamente, um dos vasos vai ter que ter 6 e o outro vai ter que ter 5. Então, aqui, ó, vou apagar, só para mostrar para vocês. Então, aqui, ó, vai ser um total de 6 rosas. Então, um tem 7, outro tem 6 e outro tem 5. E ainda ele coloca outra restrição aqui na questão. Além disso, é fundamental que cada vaso contenha pelo menos 2 vermelhas e uma amarela. Então, aqui, ó, 2 vermelhas e uma amarela. 2 vermelhas e uma amarela. 2 vermelhas e uma amarela. Então, ele já distribuiu, ó, um total de 6 vermelhas. 6 vermelhas. E ele distribuiu aqui, ó, 3 amarelas. Então, sobraram aqui 4 vermelhas e sobraram 5 amarelas para serem distribuídas aí, ó, nesses vasos que são citados aí na questão. Então, vamos lá, Nathan, vou colocar aqui, né? Sobrou um total de 4 rosas vermelhas e 5 rosas amarelas.
Lembrando que se aqui eu preciso de 7, eu preciso substituir aqui, ó, jogar aqui 4 para fechar as 7. Se aqui tem que ter 6, eu tenho que jogar 3 para cá. E se aqui tem que ter 5, já tem 3, né? Então tá faltando apenas 2 para cá. Então a minha distribuição das rosas, ela tem que ser nessa ordem: 4, 3 e 2. E aí a pergunta é: com base nesses critérios, quantos arranjos distintos Maria poderá criar usando essas 18 rosas? Lembrando que ele só tem essa quantidade aqui, ó. Então a gente vai distribuir agora essas rosas, tá certo? Então vamos lá comigo, essa distribuição. Primeira possibilidade, como eu disse, ó, não tem como a gente fazer isso aqui por fórmula, a gente vai fazendo uma por uma, tá bom? Então, primeira possibilidade, ó, as 4 vermelhas aqui e o resto, ó, amarela, 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 amarela. Isso aqui é uma possibilidade. Olha os itens aqui, ó, 10, 11, 12, 13, 14. Então, já sabe que a gente vai ter que fazer uma por uma e no final contar quantas para achar aí se é 10, se é 11, se é 12, se é 13 ou se é 14, certo? Essa aí é a primeira possibilidade. A segunda possibilidade, ó. Natan, eu vou pegar e colocar só 3 vermelhas. Vou ter que jogar uma amarela para cá. Aí uma vermelha não saiu, ela vai ser jogada ou para cá. Ó, tá aqui a possibilidade, tá certo? Ó, fiz só uma troca de uma vermelha com amarela. Isso aqui já é uma possibilidade. Ou então eu jogo ela lá pro último vaso, ó. Aqui, ó, repete, repete, repete. E aqui vai ficar essa vermelhinha aqui, ó. Eu vou jogar lá pro último vaso, ó. Aí ficaria assim, ó. Então você tá visualizando, inclusive, ó, até a maneira de pegar, ó. Peguei aqui exatamente a vermelha que estava aqui, ó. E agora ela tá aparecendo agora aqui no final, certo? Que era essa aqui, ó, que estava aqui no início. Que a gente fez uma troca aí para ela, tá certo? Então, essa é uma possibilidade. Agora vamos para a próxima, Natan. Eu vou colocar agora 2 vermelhas aqui, ó. Vermelha, vermelha. Então, aqui, ó. Amarela, amarela. 2 vermelhas não saíram daqui? Então, essas duas, elas podem aparecer ou aqui. E aí é só completar o resto, certo? Vou até fazer assim, ó, para você ficar até mais tranquilo. Ou as duas aparecem aqui, ou então, ó, vermelho, vermelho, amarelo, amarelo, ou então as duas aparecem lá no final, ó. Amarelo, 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 vermelho, vermelho, certo? Então, ó, como vocês estão vendo aí, ó, só estou distribuindo, só para pintar aqui também mais uma vez, ó, as duas vermelhinhas aqui, as duas vermelhinhas lá no final. Seria essa a possibilidade aqui, tá certo? Então, vamos lá, continuando. Fazendo aqui, 2 vermelhas, 2 amarelas. Ah, Nathan, mas aí tem a possibilidade ainda de tu fazer o seguinte, ó. Já que tu colocou as duas aqui no início e as duas lá no final, a gente pode separar elas, né? Ainda tem esse daqui, ó, V, V, A, A. E aqui, ó, vem uma pra cá e vem uma pra cá. E o resto, ó, só repete, ó. A, e aqui o outro A, certo? Então, separei aí as duplas, ó. Tinha pegado as duplas e agora elas separadas. Então, aqui já vem mais 3 casos, ó. Então, tem 3 casos, mais 3 casos aqui. Já tem 6 ao todo, tá? Agora vamos para a próxima. Natan, se for só uma, aqui no caso, ó, no jarro que tem 4, né? Se for só uma e o resto for amarela. Amarela, amarela, amarela. Então, cadê as 3 vermelhas? Essas 3 vermelhas, elas podem estar uma aqui e 2 aqui. Ou pode estar vice-versa, ó. 2 aqui e uma aqui. Vamos só completar aqui, né? Ó. Vermelha, amarela, amarela, amarela. Então aqui, ó, só completa. Só completa. Tá certo? Ou então a gente pode ter, ó, eu coloquei só uma aqui, 2 lá. E vice-versa, né? Seria aqui essa situação que vocês estão vendo aqui. Ou então a gente pode ter as 3 vermelhas aqui, ó, no meio, ó. Vermelha, amarela, amarela, amarela. E as 3 exatamente aqui no meio, ó. Então, amarela, amarela. Então, aqui, ó, aparece já mais 3 casos. 3 possibilidades. Certinho? E agora eu vou para o último caso. O último caso é o quê? Lá no primeiro jarro, né?
a gente ter só flores amarelas. No caso aí, em relação a essas 4 que tem que ter, tá? Então aqui, ó, vou colocar aqui desse ladinho aqui, ó. As 4 sendo amarelas. Amarela, 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 que é como se fosse esse primeiro jarro, tá certo? Então, eu preciso distribuir agora 4 vermelhas. Como é que a gente distribui as 4 vermelhas? Ou 2 estão aqui e 2 no final, que no caso coloco uma amarela aqui. Ou então, a gente vai ter o quê? 3 vermelhas aqui no meio e 1 aqui no final. E depois é só completar com amarela. Amarela, amarela, amarela e amarela. Então aqui aparecem os 2 últimos casos. Então, quantos casos tem ao todo? A gente tem ao todo aí 11 casos, 11 possibilidades. Gabarito aí pra gente, ó. Letra B. Lembrando que eu não consigo fazer mais que isso, porque eu só tenho essa quantidade aqui, ó, de rosas, né? Que seria 4 vermelhas e 5 amarelas. Então, é uma questãozinha realmente aí trabalhosa, chata, mas ao mesmo tempo uma questão que a Unifor fez aí um Ctrl+C, Ctrl+V da provinha aí do ITA, se eu não me engano, 1993, pelo menos foi isso que eu andei pesquisando aí nessa questão, tá certo? Questão 6 resolvida, bora para a próxima. Sétima. Essa sétima questão, essa daqui já é repetidíssima, não é nem repetida, já é repetida mais de 2 vezes, já se torna já quase que uma tendência natural da prova da Unifor colocar a questão nesse estilo aqui. Já vou colocando aqui logo o conjunto, ó, para vocês verem, porque ele vai dizer o seguinte, ó. Primeiro parágrafo não acrescenta em nada. Vamos lá, ó. Suponha que uma instituição de ensino em processo de internacionalização conte com 84 professores, total 84. Esses professores aí, eles dominam, né, tanto o inglês como o espanhol, as línguas essenciais para a comunicação e tal, e tal, e tal. Sabe-se que cada professor fala pelo menos uma das línguas, considerando o inglês e o espanhol. Além disso, aí vamos aqui, ó, para esse parágrafo aqui final, ó, que é onde vem o que eu chamo a atenção dos alunos. Esse 20 e 80 já é a possibilidade já para você já considerar essa questão repetida. Vamos lá. 20% dos que falam inglês também falam espanhol. Vamos lá. Quem fala inglês e espanhol está na interseção. Ó. 20% dos que falam inglês falam também espanhol. Então, como a referência é em inglês, então se 20% está aqui, então isso aqui seria 80%. Isso aqui seria 80%. Agora, lendo em relação ao espanhol, ele vai dizer assim, ó, 80% dos professores que falam espanhol, fazer assim, ó, 80% dos que falam espanhol também falam inglês. Então, aqui, ó, analisando na direção do espanhol, essa daqui seria 80%. 80% dos que falam espanhol falam inglês. Então, quem fala somente espanhol seria 20%. Então, você tem essa estrutura que vocês estão vendo aqui, ó. A pergunta é, qual é o número de professores que falam as 2 línguas? Então, vamos lá analisar a partir de agora a questão, certo? Então, vamos lá. Eu começo sempre pela interseção, tá certo, pessoal? Sempre começo pela interseção. Eu chamo isso aqui sempre, já é padrão, tá certo? Eu vou analisar essa partezinha aqui, ó. Eu chamo isso aqui de 4x. Natan, por quê? Você vai entender já já. O 4x é o 20%, tá certo? Se 20% é 4x, 80% não é 4 vezes o 20? Então, 4 vezes 4x aqui seria 16x. Fica muito mais fácil resolver assim, do que de outras maneiras, que eu acredito que é mais confuso. Então, chama isso aqui de 4x e ele é o 20%. Quem é o 80%? É 4 vezes o 20%. Então, é 4 vezes 4x, que dá 16. Pronto, anota isso aí. Agora, vamos lá para cima. Se esse 4x em relação aqui em cima representa 80%, eu não quero saber quem é o 20%. 20% não é exatamente 1/4 de 80? Então, quanto é 1/4 de 4x? É x. Então, aqui eu acabei de montar essa proporçãozinha. E aí, feito isso, a questão não me disse que o total é 84? Então, é só somar, ó, 16 mais 4 mais x.
Quando eu somo isso aqui, eu vou ter que igualar 84. Portanto, 21x igual a 84 me diz que o x vale 4. O x é 4. Qual é a pergunta? Qual é o número de professores que falam as duas línguas? Quem fala as duas línguas aqui no meio, ó, é 4 vezes o x. Mas o x não é 4? Então, isso aqui é 4 vezes 4, igual a 16. Portanto, 16 professores falam aí os dois idiomas. É o gabarito aí, letra C, essa questão 7 aí pra gente. Questãozinha bem, como eu disse, repetitiva aí, já muita incidência, né? Reincidência no caso aqui, na prova da Unifor, já várias e várias e várias vezes, tá certo? Próxima questão, questão 8, traz aí uma questão sobre volumes sólidos. Então, vamos logo aqui direto mesmo para a resolução, tá certo? Ele diz assim, ó, vou logo para o segundo parágrafo. Ó. A caixa 1 é o paralelepípedo, cuja altura mede x e a base é um quadrado de 10 centímetros de lado. A caixa 2 é um paralelepípedo também, que tem 10 centímetros de altura e a base é um quadrado de lado x. Então, quem é esse volume aqui? Ó? Esse volume é 10 vezes 10 vezes x. Então, isso aqui ó, é 100x. E o volume aqui, ó, o volume 2, é x vezes 10. Isso aqui dá 10x ao quadrado. Então, aqui é o volume 1, aqui é o volume 2. Pronto, eu tenho aí os dois volumes. Qual é a pergunta? A pergunta diz assim, ó. Chamando V1 de volume da caixa 1, V2 de volume da caixa 2, podemos concluir que... Aí ele me dá aí os itens, tá certo? Bom, se você analisar dessa forma aí, analisando agora cada item, né? O item A diz assim, ó, o volume da caixa 1 é sempre maior do que o volume da caixa 2. Essas palavrinhas sempre, sempre e tal, normalmente, dizem que a questão tá errada, tá certo? Então, mas para mostrar na prática, vocês estão vendo que o volume 1 é 100x. Então, o volume 1 ele é uma equação, função, né, do primeiro grau. Então, aqui, ó, aqui é o x, aqui é o y, levando em consideração que o y é o volume, tá certo? Então, ó, esse 100x seria uma reta assim, ó. E o volume 2 é uma função do segundo grau. No caso aí, essa parábola, ela é desse jeitinho aqui, ó. Para vocês verem aqui na prática, ó. Tá bom? Então vocês estão vendo que em um determinado momento a parábola ela toca a reta em dois momentos, né? Que seria no caso zero e nesse outro momento aqui. Nathan, qual é esse momento? Pessoal, se você igualar 100x igual a 10x ao quadrado. A gente igualar aqui, ó, corta 0 com 0, corta x com x. A gente chega à conclusão aqui, ó, que o x ele pode ser 10, ou seja, quando o x for 10, eles têm o mesmo volume, que seria o volume 1000. Ó, o volume 1000. E outra possibilidade é quando o x é zero, que é exatamente aqui, ó, nesse pontinho aqui. Então, quando o x é zero, óbvio, né, volume zero, eles também têm o mesmo volume. Mas quando o x, que é a dimensãozinha aí, ó, é 10, eles também têm o mesmo volume. Então, não é sempre. Existem momentos que ele tem volumes iguais, existem momentos que um é maior do que o outro. Tá? Então, onde é que o volume é maior do que o outro? Analisa aqui essa imagem, pessoal, comigo. Vocês estão vendo que essa reta aqui, ó, verdinha, que faz parte do volume 1, ela está acima da parábola? Então, aqui, ó, nesse intervalo de 0 a 10, o volume 1 ele é maior do que o volume 2. Agora, quando ele ultrapassa o limite do 10, vocês estão vendo que a parábola ela fica acima da linha vermelha, né? Ó. Então, aqui o volume 2 ele é maior do que o volume 1. Então, não é sempre que foi o item A e o item B que estava se referindo. Então, Natan, o item C, ó, ambas caixas terão o mesmo volume para qualquer valor? Também não, né? Qualquer valor não. Item C cancela. Item D, o volume da caixa 2 é maior do que o volume da caixa 1 entre 0 e 10. Entre 0 e 10, o volume 1 é maior que o volume 2. Tá certo? Então, gabarito aí pra gente é o item E, que diz o quê? O volume 2 é maior do que a caixa 1 acima de 10, ou seja, passou de 10,
centímetros, o volume 2 é maior do que o volume 1, certo? Então, gabarito aí, letra E. Questãozinha bem bacana, bem interessante mesmo, que tinha que fazer essa análise, tanto a análise de gráfico, como também a análise comparando, né, no caso aqui, aos volumes. Então, uma mistura aí de geometria espacial com função, essa questão 8, certo? Questão 9, uma questão que traz aí um tronco de um cone e também traz um cilindro, né? Então, é uma questão envolvendo aí volume. Então, ele vai dizer o seguinte, ó. Vou logo lá para o comando lá embaixo. O tronco do cone tem 1 metro de altura. Tá aqui, ó. Tronco do cone 1 metro de altura e diâmetro medindo 50 centímetros. Ó, detalhe, ó, centímetro e aqui metro. O cilindro mede 4 metros de altura e diâmetro está em centímetro também. Então a pergunta é: o material usado na construção do poste tem densidade? Olha aqui a densidade, ó, tá em quilo por metro cúbico. Então, tudo que está em centímetro joga para metro, para ficar de acordo com a unidade aí da densidade. Lembrando que densidade é massa sobre volume, tá certo? Essa densidade aí. Então já tem uma densidade que é 2.400. Massa é o que ele quer descobrir. Bom, ele quer saber a massa. Por outro lado, eu tenho que calcular o volume. Então vamos lá. Volume, fazer aqui por partes. Volume do tronco. Fórmulazinha do volume do tronco de cone. Fórmula é essa, ó. Π vezes H sobre 3. Raiozão ao quadrado, raiozinho ao quadrado, raiozão vezes raiozinho. Isso aqui é o volume do tronco do meu cone, tá certo? Então vamos lá. O π ele diz que é 3,14. Então tá aqui já a primeira dificuldade da questão, porque ele não deu o π igual a 3 para facilitar. Ele colocou 3,14 para dar trabalho mesmo. A altura do tronco é 1. Então aqui, ó, sobre 3. Raiozão. Raiozão aqui vai ser quanto? Vocês viram aqui comigo, ó, que o diâmetro aqui da base, ele tava 50. Então o raio aqui vai ser, o raiozão seria 25 centímetros. Mas lembrando que ele está trabalhando, ó, em metros, então ainda tem que jogar para metro, então 0,25. Então vai ficar 0,25 ao quadrado, mais lá em cima, o raio aqui, ó, corresponde exatamente a 10 centímetros. Só que em metros, o raio vai ser 0,1 metros. Então aqui, ó, 0,1 ao quadrado, mais 0,25 vezes 0,1. Então aí, ó, o cálculo que teria que fazer aí para descobrir quanto é o volume desse cara aí, tá certo? Só para a gente ganhar tempo aqui, isso aqui tudo vai dar 0,102 metros cúbicos aproximadamente, tá certo? Arredondando aqui, ó. O resultado dessa conta toda aqui. Resolve tudo, já dá esse valor, já estou colocando o valor aqui para a gente ganhar tempo, ok? E, Nathan, isso é o volume do tronco. Só essa partezinha aqui, ó. E o volume do cilindro? Aí o volume do cilindro fica uma mãe, né? Depois dessa, πr ao quadrado, tranquilo demais. Π 3,14. O raio, como eu disse, né? A gente vai usar o 0,1 ao quadrado. A altura do cilindro é 4. Então aí, ó, só multiplicar, legalzinho. A gente tem aqui 0,1256 metros cúbicos. Então esse é o volume da parte de cima. Então quem é o volume total? É a soma deles dois. Volume total é 0,102 mais 0,1256. Fazendo essa soma, a gente tem um total que é aproximadamente 0,2276 metros cúbicos. Aí pega essa informação e joga aqui, ó, na densidade. 0,2276. Aí aqui é meio pelos extremos. A multiplicaçãozinha, você chega à conclusão que é aproximadamente também, né? Lembrando, aproximadamente 546 quilos, que é a massa, que é o gabarito item E. Aí a questão 9, tá certo? A questão só dava trabalho, mas não é uma questão que
enrola tanto, né? É só uma questão mesmo que ele colocou números quebrados para dificultar e demorar a pessoa de resolver essa questão 9. Beleza? Vamos para a questão 10 agora. 15 questõezinhas. Questão 10. Essa questão 10, pessoal, ela vai ser anulada, tá certo? Por conta de muitas informações que não batem quando a gente joga os dados aí da questão, tá certo? Inclusive, se você utilizar algum dos dados que tem numa parte dela, a gente chega num gabarito que não tem aí, acho que se eu não me engano é 35. E quando você pega outra parte da questão, você encontra um valor negativo. Então, é uma questão que realmente ela com certeza vai ser anulada. Mas só para mostrar para vocês aqui, ó, uma das resoluções, ele me deu o total que é 128, questão de conjuntos. E aí ele vai me dar aqui três conjuntos. Três conjuntos. E aqui no texto ele vai dizer o seguinte, ó, 25 candidatos só tinham experiência com dois setores. Quem é que tem experiência com dois setores? É isso aqui e isso aqui, ó. Esses três azulzinhos aí tem que dar 25. E aqui ele fala, ó, 72 candidatos só tinham experiência com um. Quem é que tem experiência com um? É esse aqui e esse aqui. Então, se eu pegar os 25, que é o azul, e juntar com os 72, que é o verde, e a interseção aqui no meio, aqui, ó, que eu vou chamar de X, isso aqui, obrigatoriamente, tinha que me dar o total, que na questão é 128. 128. Certo? Aí tem um detalhe aí, ó. A gente ainda procura aqui quem é que não tem experiência nenhuma, ó, que ele falou aqui no texto, ó. 44 não tem experiência nenhuma, então joga os 44 aqui também, que é os 44 que estão fora. Quando a gente joga todas as informações, esse X aqui, ó, ele não bate com nenhum dos itens e ainda dá negativo. Tá certo? Então ele passa aí, então ele teria que ser menos alguma coisa. A gente não tem quantidade negativa para pessoas, que é o caso aqui, né? Então, essa questão aqui, ela será com certeza anulada, tá certo? Questão nula. Aqui esperamos que a Unifor organize que solte o gabarito oficial depois, né, que a gente entrar com recurso em relação a essa questão, tá certo? Questão 11. A questão aí que traz uma parábola, uma função de segundo grau, uma parábola, né? E aí ele pergunta exatamente qual é o valor desse H. A perguntazinha é exatamente quem é você, H? Quem é você? Então a gente vai fazer o seguinte, ó. Para resolver essa questão, o ideal é que a gente construa a equação da parábola. Então aqui, ó, é interessante que você parta bem no meio para ficar mais fácil a resolução, tá certo? Aqui é o eixo Y, aqui é o eixo X, certo? Então aqui você tem, ó, as duas raízes, certo? E aí, ó, se ele me deu essa distância aqui, que é 1, eu não parti exatamente no meio, né? Então aqui a gente tem 0,5, ó. Exatamente essa distância daqui para cá, ela vale 0,5. Isso aqui tudo vale 2. Então aqui para cá, ó, daqui para cá tem que ser 1, daqui para cá tem que ser 1. Então aqui também é 0,5, fechando aqui nesse ponto, no ponto mais 1. Então lá do outro lado também tem que ser menos 1. Então as duas raízes aí, ó, x' é 1, x duas linhas é menos 1. A gente tem as duas raízes. E detalhe, ele diz que a altura total é 3. Então lá em cima, ó, que no caso seria o valor do y, que é o y do vértice, né, no caso aqui. Mas eu vou anotar só y mesmo, chamar de 3. Então, esse ponto aqui é o ponto 3. E o x aqui desse 3 é 0, que no caso seria o x do vértice. Eu vou até colocar aqui y do vértice e x do vértice. Tá certo? E para você construir a equação dessa parábola, a gente costuma utilizar essa equaçãozinha aqui, ó. Essa equação da forma fatorada da função da parábola, tá certo? Então, vou utilizar ela aí para descobrir quem é o a da função. O y, como eu disse, é 3, ó. O a está aqui. O x desse 3 é 0. A primeira raiz é 1. E o outro vai ficar 0 menos menos, que vai dar mais, né? Ó. E aqui vai ficar dessa forma.
Então, o A vai ser menos 3. O A é menos 3. Certo? Natan, a função ela é sempre assim, né? Ó, nesse formato assim. Formato tradicional da função do segundo grau, dessa parábola, né? E aí eu já achei o A, que é menos 3. Quem é o B? Se o x do vértice é zero, pessoal, se o x do vértice é zero, automaticamente o B é zero. Certo? Menos B sobre a 2A por conta da fórmula do x do vértice, tá certo? Então, aí eu já sei que o B é zero. E o C? O C, ele é exatamente o ponto onde a minha parábola tocou o eixo Y. Então, eu sei também, por conta disto aqui, que o C ele é igual a 3. Então, a minha função ela será essa daqui, ó, menos 3x ao quadrado mais 3. Tá aqui a função. Pronto. Montei a função, vamos agora ler o texto, a segunda parte da questão aqui, né? Ó. A base de entrada de largura e a altura do ponto central é de 3 metros, ok. Um trilho foi instalado no centro da entrada e sobre esse trilho, um carrinho com 20 centímetros de altura será instalado. Sobre o carrinho serão colocadas caixas com 1 metro de largura, centralizadas. Por medida de segurança, a altura H das caixas é tal que a distância vertical do topo da caixa ao arco parabólico da caverna é de 10 centímetros. Diante desse dado, podemos concluir que o valor H em metros, olha aí, ó, que aqui está em centímetros e tudo está em metro aqui, o restante, né? Ó. A gente quer saber quem é esse H. O que eu vou fazer aqui, ó? Se você se ligar bem direitinho aqui, você está vendo que, já que eu quero esse H, eu vou pegar essa altura aqui total, ó. Essa altura aqui total, ok? E vocês estão vendo que ele tem como abscissa o 0,5. Então, se eu jogar o 0,5 aqui na fórmula, eu acabo descobrindo quem é o y dele. Quem é esse y aí lá da parábola, que é exatamente esse ponto aqui, ó. Esse pontinho aqui. O x dele é 0,5 e o y eu descubro substituindo na minha função. Então, será assim, ó. Menos 3 vezes 0,5 ao quadrado mais 3. Certo? Quando a gente calcula aqui, vai dar 2,25. Então, essa altura total aqui, ela vale 2,25. Mas a pergunta é quem é esse H daqui para cá, ó. Aí o que eu faço, ó? Já que ele quer a resposta em metros, então aqui, ó, 20 centímetros em metros é 0,2 mais H mais, olha aqui, ó, 0,2 H e o 10, que é 0,1. E isso tudo me dá como resposta a altura total, que a gente acabou de descobrir, né? Ó, que é igual a 2,25. Portanto, esse H aqui ele tem que ser quanto? Só você subtrair direitinho aí, que dá 1 ponto ou 1,95 gabarito aqui pra gente. Letra D, questão 11, resolvida aí pra gente. Ok? Uma questão, mais uma, que envolvia o conhecimento tanto da parte teórica, da parte de função, como a análise da figura, com as medidas e as dimensões aí todas trocadas. Então, a questão realmente que tinha várias possibilidades de você errar caso você não se atentasse a esses pequenos detalhes aí. Ok? Questão 12. Questão de porcentagem, mais uma, matemática básica. Uma empresa possui 1.000 computadores, dos quais uma parte opera sistema operacional Windows e a outra parte uma combinação de Windows com Linux. Então vamos lá, ó. Eu tenho aqui, ó, Windows, vou chamar aqui de A, esses computadores aqui, ó, ele só tem Windows, tá certo? B, ele possui os dois, Windows e Linux. Em um determinado período, nesse conjunto de 1.000 computadores, 36% do que usam exclusivamente o sistema operacional Windows e 36% do que tem aí os dois passam por uma atualização para suportar o sistema operacional adicional, o Mac OS, aí no caso, operacional aí da Apple, né?
E aí ele coloca aí, após essa atualização, 556 dos 1.000 computadores inicializam com sistemas operacionais duplos, fazendo dual boot. Podemos inferir que o número de computadores que agora suportam os sistemas operacionais dos três, né, vai ser iguais a quanto? Então aí é uma questão, inclusive já caiu uma questão dessa, por isso que é bom a gente sempre estar estudando provas anteriores. Já caiu a mesma questão, só que no contexto da questão em anos anteriores, era falando sobre carros flex que queriam colocar gás. Aí ele tinha carro que só era gasolina, que ele colocaria só o do tipo álcool, né? E já tinha um que era flex que ia ficar com gás, então ele ia ficar com três. E aí ele só perguntava no final quantos carros tinha o tricombustível, né? Digamos assim. Então a questão já repetida, mesmo esquema, mesma ideia, mesmo contexto, porcentagem, tá certo? Então vamos lá. Vou fazer o seguinte. Ele disse para mim que 36% desses, vou chamar aqui de 0,36, agora ele tem o Windows e o Mac, tá certo? Então 64% ainda continua só com Windows. Esse aqui, ó, ele falou também que é 36% dos que tem dupla, né? Então aqui, ó, 36%. Agora vai ter Windows, Linux e Mac. Então aqui, ó, o 64% continua ainda só com Windows e o Linux, certo? Seria esse daí. Natan, como é que eu monto essa equação com esses dados aí, ó? Você não tem o total e ele não disse que depois que fez a mudança, depois que ele fez essa mudança, desculpa, ele me deu aqui, ó, 556 tem computadores do tipo duplo. Qual é os que tem dupla aqui, ó? No caso seria esse tá em dupla e esse tá em dupla, ó. Então coloca, ó, 0,36A do tipo A mais 0,64 do tipo B dá um total de 556. E eu sei que se eu pegar todos os do tipo A com todos do tipo B, o total não é 1.000. Olha o sistema aparecendo. Seria isso aí, tá certo? A pergunta é: quantos que tem agora do tipo o trio, né? No caso aqui, ó, podemos inferir qual é aquele que tem 3. Então, para descobrir quem é que tem 3, eu preciso descobrir exatamente quantos computadores aí a gente tem de cada tipo no primeiro momento, tá certo? Então vamos aqui resolver bem direitinho. Ó. Eu vou multiplicar aqui, fazer pelo método da adição, para ficar mais fácil. Eu vou multiplicar aqui embaixo por 0,36. Aí eu consigo cancelar. Ó. O que, que vai ficar 0,36A, 0,36B, e aqui eu fico com 360. E aí eu consigo fazer método aqui, ó, subtraindo, ó. 0,36A menos 0,36A, ó. Corta, eu tô subtraindo, tá certo? 0,64B menos 0,36B, dá 0,28B. E aqui 556 menos 360, vai dar 196. Dividindo, chega à conclusão que eu tenho 700 computadores do tipo aqui, ó, B. Então aqui era 300 do tipo A. Mas a pergunta não era essa. A pergunta é: quantos eu tenho agora utilizando os três? Ele é 36% de 700. 36% de 700, puxar aqui, né? Ó, 36% de 700, ele é igual a 252. Gabarito aqui, ó, 252. Item C, questãozinha aí, mais uma repetida comparada a outros anos aí da prova da Unifor. Ok? Antepenúltima, questão 13, questãozinha também aí de sistema, envolvendo também equação do primeiro grau, nível décimo, muito fácil, dava para resolver, tá certo? Ele vai dizer assim, ó, na preparação para festas juninas, a comunidade de um certo bairro de Fortaleza elegeu o casal de noivos da quadrilha, que vai representar seu bairro. Foram apresentados 4 casais de noivos, A, B, C e D. Lembrando, ó, lá no final ele vai dizer que tinha 240 pessoas que votaram. Então, ó, A mais B mais C mais D igual a 240. O casal C teve 12,5% dos votos do total. Então, ó,
12,5% de todos os votos. Isso aqui, ó, quando a gente resolve, vai dar 30 votos. Então, já sei que o C é 30, certo? O casal B teve 10 votos a mais que o casal A. O B, ele é 10 votos a mais que o casal A. Então, aqui, ó, onde tem B, eu vou colocar 10 mais A, certo? E depois ele diz, e o casal D teve 3 quartos dos votos do B. E quem é o B? O B não é esse aqui, ó. Então, vai ficar 3 quartos de 10 mais A. Chuveirinho, chuveirinho. Vai ficar aqui, ó, 30 quartos mais 3 quartos de A. Então, no lugar do D, vai ficar 30 quartos mais 3 quartos de A. Por que que eu estou deixando todos com A? Porque a pergunta é, quantos votos o casal A recebeu? Então, vai ficar A mais 10 mais A, mais 30, mais 30 quartos, mais 3 quartos de A, tudo isso igual a 240. Então, deixei tudo em função do A, só para agora a gente resolver, tá certo? Então, aqui, ó, esse A com esse A, 2A, com esse A aqui, ó, 3 quartos de A. Agora os números soltos aí, ó, 10 mais 30, 40. Joga lá para o outro lado, subtrai de 40, fica só 200. E 30 quartos vai lá para o outro lado também, negativo, ó. 30 quartos aqui, bonitinho, negativo. Certo? Então aqui, ó, MMC vai dar aqui 11A sobre 4, certo? E aqui desse lado aqui vai ficar 770 sobre 4. MMC também aqui, ó, que eu tô fazendo. Como aqui é 4, a gente pode cortar. Então, 770 dividido para 11 dá um total de 70. Gabarito aqui para a gente, letra D. Aí a resolução, mais uma. Essa daí, bem de boa. Equaçãozinha do primeiro grau, tá certo? Penúltima. E essa aqui também uma das mais difíceis aqui da prova. Nas aulas de geometria analítica, o professor decidiu testar o conhecimento dos alunos sobre geometria espacial, um problema desafiador. Realmente, viu? Desafiador essa questão. Um recipiente na forma de um paralelepípedo de base retangular, que tem aí altura de 0,5 metros. Então, você tem um paralelepípedo que tem altura de 0,5 metros. Continuando, está parcialmente cheio de água até a metade da sua altura. Continuando. Curiosamente, o volume desse recipiente é exatamente igual ao volume de um tronco de uma pirâmide base hexagonal. Vamos lá desenhar aqui, ó, uma pirâmide, tronco, né? Não é só uma pirâmide, não, é o tronco de uma pirâmide. Fazer aqui mais ou menos. É mais ou menos assim, ó. Ficou até bonitinho aqui pra gente. Isso aqui. Isso aqui. Pronto, ó. Tronco de uma pirâmide de base hexagonal regular. Aí ele vai dizer, ó, que o volume desse que está dentro, né, desse recipiente corresponde exatamente ao volume do tronco de uma pirâmide. Lembrando mais uma vez, né, outra questão envolvendo o tronco, né? Então, ó, o volume do tronco, como eu já tinha anotado anteriormente, é a altura dele sobre 3, é a área da base maior, mais a área da base menor, mais a raiz quadrada do produto das duas áreas, maior vezes menor, certo? Natan, ele não me deu aí a altura, né? Ele só disse o seguinte, ó. A aresta lateral dele é 5 centímetros. Então, ó, essa aresta aqui lateral, ela vale 5 centímetros. Então, já tem uma diferença aqui, ó, porque aqui está em metro, aqui está em centímetro. Então, sugestão, já transforma esse aqui para centímetro, porque fica mais fácil. E ele me deu as duas áreas, beleza. Então, aqui a gente nem precisa calcular as áreas, né? Então, aqui, ó, já sei que a área da base maior é 54 raiz de 3. A área da base menor é 6 raiz de 3. E aqui, ó, vou fazer aqui no cantinho, ó. Raiz quadrada
de 54 raiz de 3 vezes 6 raiz de 3. Raiz de 3 com raiz de 3 é 3. 54 é 9 vezes 6. E tem o próprio 6. Então, aqui, ó, tira a raiz do 9, 3. 6 com 6, tira a raiz, 6. Então, aqui, ó, ficou raiz de 3. Então, o resultado disso aqui, ó, é exatamente 18 raiz de 3. Bom, tudo isso sobre 3 vezes a altura, que por enquanto a questão não deu. Vamos ver aqui quem é a altura. Ao adicionar uma esfera no recipiente, então agora vai ter uma esfera, o nível da água sobe precisamente 0,05 metros. Com base nessas informações, os alunos foram desafiados a determinar o raio da esfera em centímetros. Então, realmente, ó, ele queria tudo em centímetros. Qual o valor do raio da esfera? Vamos lá comigo. Natan, como é que tu vai fazer essa questão? Como ele disse aqui, pessoal, eu preciso descobrir a altura. E eu só consigo descobrir a altura dele quando eu passo uma retinha aqui, ó, perpendicular, para formar um triângulo retângulo. Eu preciso dessa altura. Só que ele me deu aqui, no caso, as áreas dos hexágonos, né? Então, a área do hexágono grande é 54 raiz de 3. E essa área vai me dar o lado desse hexágono, que a fórmula é essa daqui, ó, 6L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Olha aqui, ó. Exatamente desse jeitinho. Quando a gente faz aqui, ó, cancelo raiz de 3 com raiz de 3. O 6 aqui com 54 vai dar 9. Eu faço meio pelos extremos, vai dar 36. Então, o lado desse hexágonozão aí, ó, é 6 aqui embaixo. E o lado do hexágonozinho, 6 raiz de 3, igual, mais uma vez, ó, pega lá, ó, 6L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Corto 6 com 6, raiz de 3 com raiz de 3, fica a raiz quadrada do 4, que é 2. Então, lá em cima, ó, os ladinhos lá de cima é 2. Pronto, aí você me pergunta, Nathan, para que tu fez isso? Porque eu sei que essa distância daqui para cá e essa distância daqui para cá, ela é exatamente igual aos lados do hexágono. Motivo, o hexágono é composto, o hexágono regular, né, que é o caso aqui da questão. O hexágono regular ele é composto por triângulos equiláteros. Então, se os lados é 6, os triângulos que tem dentro também é 6. Então, eu já posso chegar à conclusão de que se isso aqui tudo é 6 e aqui é 2, ó, que é 2, então esse pedacinho daqui para cá, ele equivale a 4. E aí você tem aqui o triângulo pitagórico 3, 4, 5. Então esse H aqui, ó, ele vale 3. Esse H é 3. Que vai morrer com esse dividido para 3. Então o volume do tronco, isso tudo para a gente achar o volume do tronco, tá certo? A questão diz que era igual o do recipiente lá em cima. Quando a gente soma aqui, vai dar um total de, juntando aqui, deixa eu ver direitinho, a gente tem um total de 78 raiz de 3. 78 raiz de 3 é o volume desse tronco que eu desenhei para vocês. Só que ele disse o que na questão? Que esse tronco tem o mesmo volume do objeto, do líquido, né, que está aqui dentro, ó. Então eu vou igualar, tá certo? 78 raiz de 3. Prepara que aqui, ó, bate o print que eu vou apagar para fazer agora a parte final. Vamos lá, a partezinha final. Eu tenho que 78 raiz de 3 sobre 78 raiz de 3. Pronto, 78 raiz de 3 corresponde ao volume do tronco. E ele é igual ao volume do meu paralelepípedo, que é o quê? A área da base vezes a altura. Então, quem é a área da base? Lembrando que não é um quadrado, né? É 78 raiz de 3 sobre 50. Isso aqui é a área da base do meu paralelepípedo. Aí ele não disse que colocou, você tinha um paralelepípedo, ele tinha certo líquido aqui, e ele vai colocar uma esfera. Quando ele coloca a esfera aqui dentro, o líquido sobe. E ele disse aqui, ó,
o nível da água sobe precisamente isso aqui, ó, em metros, que em centímetros significa 5 centímetros. Então, essa diferençazinha aqui, que é o volume de água que subiu, ele corresponde exatamente ao volume da esfera. Então, esse volume aí, que está de azulzinho, ele tem o quê? A mesma área da base, tá bom? A mesma área da base, vezes a altura, que é o volume dessa parte azulzinha aqui, que vai corresponder ao volume da esfera, que é 4πr ao cubo sobre 3. Certo? Então, a questão queria saber quem era o raio, né? Então, era isso que você teria que fazer. Então, aqui, ó, corto 5 com 50 dá 10. 78 dividido para 10 dá 7,8 raiz de 3. 4π, que não é para substituir, dividido para 3. Ele quer saber quem é o raio, né? Então, vamos isolar aqui o raio. Vai dar aqui exatamente, ó, raiz cúbica de 7,8 raiz de 3 vezes 3, dividido por 4π. Só que vocês estão vendo que não tem nenhum item com raiz, é porque ele transformou essa raiz, ó, em 1/3. Então, por isso que tem vários itens, ó, elevados a 1/3. Então, vou até apagar aqui, ó, para colocar elevado a 1/3. Então, ó, multiplica por 3 e divide para 4. É uma possibilidade aí, tá certo? Quando a gente faz isso, multiplicado por 3 e dividido para 4, dá 5,85 raiz de 3, aqui embaixo o π, né? Elevado a 1/3. 5,85, ele está exatamente aí, ó, no item A. 5,85 raiz de 3, π elevado a 1/3. Questãozinha não, questãozona, difícil, né? O nível dessa questão. Demorado também, né? Então, baseado aí também no nível dela, seria muito difícil o aluno resolver ela e ter tempo para fazer as outras, né? Mas tá aqui a resolução para vocês, tá bom? Vamos para a última. Última questão. Questão aí já também batida, repetida. Ele vai ler, ó, primeiro parágrafo, como eu disse, a gente ignora. Supondo que tenho duas máquinas A e B estão envolvidas na produção de memória RAM de computador, gerando um total de 3.000 unidades. A máquina A tem 1.000 memórias. A A tem 1.000. Se é 3.000, então B tem 2.000. Ele diz o quê, ó? Das quais 3% tem defeito, ó. Da máquina A, 3% tem defeito. 3% são quantas? 30. Enquanto que da máquina B, que tem 2.000, 1% delas também tem defeito. 1% de 2.000, 20. Pronto. Quantas tem defeito ao todo? 50. Durante a inspeção é constatado que a memória selecionada é defeituosa. Então, obrigatoriamente, é uma questão de probabilidade, né? Se é probabilidade, não é mais o espaço amostral, não é 3.000, o espaço amostral é 50. Por quê? Porque é uma probabilidade condicional. Ele já deu uma condição, ó, certeza que ela tem defeito. A pergunta é, dentre as que têm defeito, qual é a chance dela ter sido produzida pela máquina A? Sendo produzida pela máquina A, só existe 30 de 50 possibilidades, mais conhecida aí como 0,6, quando você dividir gabarito aqui, letrinha E, para finalizar aqui essa prova da Unifor 2024.2, prova de matemática aqui resolvida no ponto aqui para vocês. Fica aqui desde já, né? Como eu disse para vocês, comentário, prova toda aqui resolvida, questões, mesma coisa de sempre, né? Ultimamente, questões fáceis, questões médias e questões bem pesadas mesmo ali. E normalmente, como eu sempre digo para você que está se preparando para essa prova, temos 15 questões. Sempre vai ter 3 ali, ó, que são bem puxadas. Então, na hora que você estiver se preparando para a prova, lembre-se, resolva logo as questões que são fáceis, as questões que têm uma linguagem até mais fácil de você compreender. Até pelos itens dá até para perceber qual é aquela questão que vai ser difícil mesmo. Tenta resolver dessa forma e aí garante logo ali aquele grupinho de 10.
porque o que vier depois é lucro, e aí fica para vocês se prepararem e ter tempo para resolver, né, a outra prova correspondente, tá certo? Fica aqui meu abraço para vocês e até a próxima. Cheiro, Natanzinho aí falando sempre de aprovação. Tamo junto.